da palavra do Senhor até o versículo 14. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao versículo 14. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aleluia. E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida veio do Senhor, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Amém. Tomem assento, por favor. Meus amados irmãos, nós estamos considerando nos capítulos 10 e 11 de Apocalipse o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Esses intervalos, eles acontecem depois das 7 cartas. Nós temos os intervalos do capítulo 4 e do capítulo 5. Depois dos selos, nós temos o intervalo do capítulo 7. Depois aqui das trombetas, entre a 6ª e a 7ª trombeta, nós temos os intervalos do capítulo 10 e do capítulo 11 de Apocalipse. No capítulo 10, João tem a visão daquele anjo enorme, poderoso, que desce do céu, que tem um livrinho na mão, e foi dado a ordem a João de tomar o livro e comer. O livro representa a palavra de Deus, e ele profetizaria a palavra de Deus. Agora, nós temos mais uma visão. O livro, irmãos, foi ordenado lá o profeta Ezequiel que comesse também o livro, que se tornou doce na sua boca, amargo no estômago. E observe que há um paralelo aqui com a visão de Ezequiel, pois no capítulo 40 de Ezequiel,
um anjo com uma vara mediu o santuário. Então essas imagens, essas figuras que aparecem no Apocalipse, elas são tomadas diretamente de textos do Antigo Testamento. Toda essa simbologia, ela vem lá do Antigo Testamento e ela é aplicada aqui dentro do Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então, foi entregue para ele uma espécie de cordel, foi uma espécie de trena desse tempo antigo, uma vara de medir. Então foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. O fato, irmãos, de medir o templo de Deus, de medir o altar, de medir os que nele adoram, revela. Querem dar uma baixadinha no volume? Isso, beleza. Revela, irmãos, em primeiro lugar, o aspecto da adoração. Nós vamos ter um aspecto aqui que revela adoração. Nós vamos ter um aspecto aqui que revela pregação, missão que foi confiado ao povo de Deus. A grande tribulação, irmãos, a tribulação e grande tribulação, ela é um período que a igreja está arrebatada, mas os servos de Deus, ainda haverá servos de Deus na terra. Esses capítulos, eles mostram muito bem essas verdades. Por muito tempo se falou, irmãos, que depois do arrebatamento da igreja não tem Espírito Santo, não tem palavra de Deus. Isso tudo, gente, não é bem assim. Amém? Pede para baixar. Estão animados lá, pessoal? Então nós temos aqui o templo, o altar e os que nele adoram. Nós temos aqui uma alusão, irmãos, alusão àqueles que ainda serão guardados durante esse período. E logo no versículo 2, e deixa o átrio. Aqui está falando do átrio exterior. Todos nós sabemos que o templo era composto de átrio exterior. No átrio exterior do templo estava o altar dos sacrifícios. Enfim, havia um certo trânsito no átrio exterior. Agora, no átrio interior do templo, já era bem diferente. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Eu quero explicar, irmãos, ainda que rapidamente, para vocês poderem entender. O primeiro templo, ele foi projetado por Davi e foi construído por Salomão, ok? Davi fez todo o projeto do templo, inclusive a maioria dos materiais, ele durante a sua vida armazenou, e do seu próprio tesouro doou para a construção, mas não lhe foi permitido fazer, porque era um homem de guerra, nas mãos dele havia sangue inocente, ok? Então, o primeiro templo foi feito por Salomão. Esse primeiro templo, ele foi destruído pelos babilônicos. O segundo templo, depois do retorno do cativeiro babilônico, foi construído lá por Neemias. Começou a restauração da cidade, e Esdras e Zorobabel terminaram a construção do segundo templo, bem menor que o primeiro, bem menor. Na festa de inauguração, então os que eram jovens estavam extremamente felizes, porque eles nunca conheceram o primeiro templo. Então eles estavam felizes, e os velhos choravam.
Porque quando eles olharam para aquele templo e olharam, conheciam o outro templo, então eles choravam, porque não tinha nem comparação. E daí Deus usou o profeta para dizer: a glória do segundo templo será maior do que do primeiro. Aleluia. Mas esse segundo templo também, irmãos, teve o seu fim. Esse segundo templo. E o terceiro templo é o templo de Herodes o Grande. Levou 46 anos para ser acabado. Era glorioso, era suntuoso. Herodes não era um homem temente a Deus, mas ele temia o povo. E para ganhar, como ele era da família asmoniana, descendente de Esaú, da família asmoniana, para ganhar o favor dos judeus, então ele construiu um templo. E aquele templo, irmãos, era glorioso, glorioso mesmo. Um templo suntuoso. Esse é o templo que Jesus diz: vocês estão vendo essas pedras, vocês estão vendo essas edificações, eis que vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tito Vespasiano, no ano 70 da era cristã, destruiu esse templo. Destruiu totalmente esse templo. Então nós temos o templo de Salomão, nós temos o templo de Esdras, nós temos o templo de Herodes, e agora nós temos, depois do arrebatamento, os judeus, irmãos, eles reconstruirão o templo. Eles já têm todos os materiais, só falta o templo. Está o domo da rocha, a mesquita de Omar, porque por muito tempo os judeus estiveram fora da sua terra e os árabes dominaram a terra. E os árabes construíram essa suntuosa mesquita, é sagrada. Estoura uma guerra, gente, se os judeus colocar a mão lá. Estoura um negócio terrível por causa dessa mesquita. Mas haverá um acordo, haverá um pacto. A palavra de Deus diz que surgirá uma pessoa que firmará com muitos um pacto por uma semana. Semana profética, semana de anos, 7 anos. Na metade da semana quebrará o pacto. É o anticristo. Depois do arrebatamento da igreja haverá um acordo de paz e não sabemos o teor do acordo, mas sabemos que haverá um acordo. E os árabes cederão esse lugar e os judeus reconstruirão o novo templo. Esse será o templo, irmãos, da tribulação. Esse será o templo onde na metade da semana o iníquo, o assolador virá nas asas da assolação e vai se assentar como se fosse o próprio Deus, como se fosse o Messias. Quando ele fizer isso, os judeus abrirão os olhos e verão que foram enganados. Não é o Messias, mas é o anti-Messias, é o anticristo que está ali. Então, gente, para entender templo, então temos o templo de Salomão, temos o templo de Esdras, temos o templo de Herodes, temos o templo da tribulação, que será destruído, e depois nós temos o templo do milênio. De Ezequiel capítulo 40, capítulo 47, aquele lá é o templo que vai ser para o milênio. Então, quantos templos até a consumação? 5. 3 templos, santuários já existiram, e 2 ainda serão construídos. Um durante a tribulação e outro no início do milênio. Até entendemos? Amém? Tem os que podem estar do lado de dentro do templo e tem os que estão do lado de fora, irmão. Aqui está fazendo uma distinção, está fazendo uma separação entre os que adoram e os que pisarão a cidade. Quem é que vai pisar a cidade? Por 42 meses, os gentios. Os gentios.
O Apocalipse revela do capítulo 6 ao capítulo 11 o período da tribulação, e do capítulo 11 ao capítulo 18 o período da grande tribulação. Irmãos, esses períodos, eles se referem aos juízos de Deus sobre Israel e as nações. Por que Deus vai trazer juízo sobre as nações? Porque as nações não creram, se voltaram contra Jesus, perseguiram a sua igreja, mataram os seus profetas, o mundo será julgado. E Israel, para que seja retirado o endurecimento, e no final do desespero final de Israel, vamos falar sobre isso nos próximos cultos, eles clamem e reconheçam o Messias. Aleluia. Clamem e se arrependam. E o apóstolo Paulo profetizou: um restante, um remanescente de Israel será salvo. Israel hoje não está salvo, irmão. Israel está perdido, com exceção daqueles que são messiânicos, que aceitaram Jesus, que creram na palavra de Deus. A nação de Israel não se salva, irmão, por ser israelita. Não se salva por dizer eu sou judeu, da tribo tal. E esse fato, irmão, não tem poder para salvar ninguém. Se a pessoa não se converter, a pessoa não é salvo. Pode ser judeu, mas igual a pessoa não é salvo. Mas vai chegar um momento que Deus vai conduzir um remanescente à salvação. E deixa o ato que está fora do templo e não o Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Daqui para frente, nós estamos entrando no período da grande tribulação. Nós estamos deixando o primeiro período, 3 anos e meio. O primeiro período, irmão, é um período de falsa paz e prosperidade. O primeiro período ele não vai ser tão ruim assim. É o período da ascensão do anticristo. Mas o segundo período é o período da manifestação do anticristo. Ele se levanta no primeiro período, mas ele se manifesta no segundo período. Aí ele aparece como cordeiro, falando como um dragão. Ele tem a aparência de um cordeiro, mas ele fala como um dragão. Ele engana, ele seduz as nações, traz solução, acordo e tanta coisa. Um governador, um líder político mundial de uma capacidade incrível no primeiro período. Mas nesse segundo período, é um período de extrema perseguição, oposição. No segundo período vem a marca da besta. Não vem no começo, irmão. Não é no primeiro período, não, é no segundo. A partir termina os primeiros 3 anos e meio. Ele se manifesta nesse templo que eu falei. Os judeus não aceitam aquilo e já começa uma série de conflitos. E no capítulo 13 nós vamos ter, então, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Nós temos o falso profeta e nós temos o anticristo. É a união da política e da religião do diabo. Por isso eu tenho falado aqui, irmãos, que depois do arrebatamento vai se formar a superigreja de Satanás. Foi ensinado que não vai ter igreja, que vai fechar os templos. Irmão, não é bem assim. Não é isso que o livro do Apocalipse ensina. Nunca ensinou isso aí. A gente acha até engraçado onde as pessoas tiram essas pregações, esses ensinamentos. Muito pelo contrário. A primeira besta leva as multidões a adorar a segunda besta. Quem é a primeira besta? O falso profeta. O falso profeta leva o mundo a adorar quem? O anticristo.
através de um sistema religioso. Não se diz nenhuma vez que o anticristo opere sinais, mas o falso profeta até fogo faz descer do céu. E opera grandes sinais na presença da outra besta. Grandes sinais, irmão. Milagres assim, coisa fora do normal. Satanás, ele opera através do engano. Ele opera através da mentira. Hoje, eu fiquei admirado a primeira vez que eu vi as pessoas que multiplicam pão, caminham sobre a água, levitam 4, 5, 6 metros de altura, estendem as mãos, levando 6 metros de altura. O que é isso aí? Isso aqui são milagres da mentira, operação do engano, obra diabólica. Obra diabólica. A pessoa pegar um pão, um pãozinho desse tamanho, estender a mão e o pão ficar desse tamanho. Tem gente fazendo isso aí, pastor? Tem. Hoje. Se informe um pouco. Vamos lá no YouTube. Coloca a palavra Diamond lá no YouTube. Os pessoal colocam uma piscina olímpica, água cristalina. O cidadão atravessa de um lado ao outro. Só que, irmão, não é nada perto do que vai acontecer depois. E multidões, milhares de pessoas serão seduzidas, porque não conhecem a verdade. Por que eles vão ser enganados pelo erro? Porque não conhecem a verdade. Quem conhece o verdadeiro, irmãos, ele não é enganado. Aleluia. Nós moramos muitos anos fora, e eu lembro uma vez que nós estávamos trocando dólar com o cambista, e eu não tinha entregado ainda para ele. Ele disse: "És falso, senhor. Tem muito dólar falso na Bolívia, e tem muito dólar lá é dolarizado. Desde qualquer coisa que exceda, irmãos, um valor assim, por exemplo, R$200, é tudo dólar." E eu disse: "Como?" Ele disse: "És falso." Pegou e já começou a mostrar, e de tanto ele trabalhar com o verdadeiro, de tanto ele tocar no que era verdadeiro, irmão, só de olhar no que é falso ele conhecia. Então, irmão, para distinguir o que é falso, você precisa conhecer o que é verdadeiro. Nós que conhecemos a Jesus, nós que conhecemos a sua palavra, irmão, nós não aceitamos imitação, porque nós conhecemos. Agora, e quem não conhece, irmão, passa o falso por verdadeiro. Mas vamos lá, rapidamente. Existe uma distinção aí. Os que ficam do lado de fora são 42 meses que a cidade santa será pisada pelos 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio, 1260 dias, ou tempos. É um tempo, tempos e metade de um tempo lá de Daniel. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Todas essas cifras significam a mesma coisa. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Nesse período, irmãos, que dá-se início à grande tribulação, aparecem 2 personagens. Existe uma discrepância entre os estudiosos da Bíblia. Uns dizem que é simbólico, que essas 2 testemunhas representam o trabalho da igreja, Antigo e Novo Testamento. Eu particularmente, irmãos, não consigo entender assim, porque eles vão morrer e depois de 3 dias e meio vão ressuscitar, e a igreja nunca morreu. A palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento, nós entendemos aqui literalmente 2 testemunhas.
A palavra testemunha no grego é mártir. Aliás, só é considerada testemunha, irmão, segundo os critérios do Novo Testamento, os mártires. Por que eles eram chamados de testemunhas de Jesus? Porque eles eram fiéis até a morte. Eles eram martirizados pela fé. Então eles eram testemunhas de Jesus. Nós temos duas pessoas, diversas opiniões entre essas duas pessoas. Alguns acreditam que seja Moisés e Elias, porque eles apareceram no capítulo 17 lá da transfiguração, no Monte da Transfiguração, apareceu Moisés e Elias. Veja que do céu eles vieram até a terra e apareceram lá. Os discípulos disseram: Senhor, o Senhor não quer que nós façamos 3 barracas, tendas, uma para ti, outra para Moisés, para Elias? Então existem alguns que acreditam que seja Moisés e Elias, um representando a lei, outros representando os profetas. Eu prefiro, irmãos, acreditar, ainda existem outros que acreditam que seja Josué ou Zorobabel do capítulo 4 de Zacarias, que são as 2 oliveiras e os castiçais. Eu particularmente prefiro acreditar que seja Enoque e Elias. Por que Enoque e Elias? Porque a palavra de Deus nunca se contradiz. Se você for em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, você vai encontrar a seguinte referência: ao homem, ou aos homens, está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso, está ordenado aos homens morrer, mas teve 2 que não morreram. Quem são eles? Capítulo 5 de Gênesis: e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Aí você vai lá no livro de Judas, na epístola de Judas, como disse o sétimo descendente depois de Adão: eis que vi ao Senhor vindo com suas santas miríades para exercer juízo e justiça sobre a terra. O Enoque viu, antes de morrer, uma visão, o Senhor vindo para exercer juízo. Ele enxergou. Veja, e Elias foi arrebatado num redemoinho e levado por uma carruagem de fogo, cavalos, e a carruagem de fogo está vindo do céu. Porque no Salmo está escrito: os carros de Deus são 20.000. Deus tem uns tanques de guerra no céu, irmão, os carros de Deus, 20.000. Está escrito lá no Salmo. Agora não me perguntam o que é 20, não é 10, não é 5, não é 30, é 20. Está lá na palavra. Elias viu, e Geazi, ele orou: abre os olhos do moço para que veja, e a montanha estava cercada por carros e cavalos de fogo. Uma montanha, irmão, uma cidade, onde eles estavam, estava toda cercada por essa cavalaria do céu de Deus. Então nós cremos que seja Enoque e Elias. Alguém diz: mas tanto tempo, eles lá na eternidade, agora eles vão voltar nesse período? Irmãos, a eternidade é o tempo sem tempo. Lá não tem relógio, lá na eternidade. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O relógio é aqui, irmão. Lá no céu não. Lá no céu ele deu uma piscada, aqui já passou todo esse tempo. Não tem essa noção, não existe o tempo lá dentro. A eternidade é um tempo sem tempo. Então, nós acreditamos que seja Enoque e Elias. Claro que a gente respeita, irmãos. Existem ensinadores que têm uma posição diferente. O mais importante, irmão, não é determinar o nome de quem é, mas são 2 testemunhas, e essas 2 testemunhas são enviadas por Deus com uma autoridade
com um poder, irmãos, concedido por Deus. E não é pouco poder, gente, é muito poder, é muita autoridade que está sobre a vida dessas duas testemunhas. E essas duas testemunhas profetizarão. O que é profetizar, irmão? É entregar a mensagem de Deus, porque se não for de Deus, então não há profecia, ué. Como disse o outro brincando, né? Eis que digo eu. Daí o outro irmão diz, não é Deus, é ele que está dizendo aí. Porque quando é Deus, assim diz o Senhor. Então, irmãos, eles vão profetizar por 1260 dias. Eles vão profetizar, e vão profetizar com uma autoridade muito grande. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que o pano de saco representa? O que na Bíblia representa pano de saco? Quando acontecia um juízo, uma destruição, uma fome, um exército inimigo, e o povo estava numa situação terrível, o rei se vestia de pano de saco. Significava que eles estavam debaixo de um juízo, que eles tinham que se humilhar. Isso significava. E esse pano de saco que eles estão vestidos significa os juízos de Deus que ainda serão derramados. São profetas, irmãos. Profetas profetizando o que Deus ainda vai fazer. Depois da morte dessas duas testemunhas, nós não encontramos nenhuma alusão à salvação dentro do Apocalipse. Irmãos, depois da última trombeta, uma trombeta é uma mensagem, uma trombeta é uma voz. Durante as trombetas ainda existe esperança de salvação, mas depois das trombetas não há alusão alguma à salvação dentro do Apocalipse. Talvez seja aí que alguns ensinadores se confundem. Até esse momento, irmão, existe a possibilidade, existe a chance, sim, existe. Mas a partir daí, durante as taças consumam a ira de Deus. Naquele período ali, irmão, nós não vemos nenhum indício de salvação dentro desse período. Só condenação. Quem era para ser salvo, se salvou. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se vocês chegarem em casa, abrirem Zacarias capítulo 4, vocês vão perceber dois homens que são chamados de duas oliveiras e castiçais diante do Senhor. Essa figura é usada lá dentro do livro do profeta Zacarias. E se alguém lhes quiser fazer mal, irmão, sempre vai ter alguém querendo fazer mal a alguém que está fazendo a obra de Deus. Sempre, irmão, quem estiver imbuído das coisas do Senhor terá oposição. Terá. Isso é uma coisa que nós temos que saber. Quando nós nos propomos a servir ao Senhor, quando nós nos propomos a fazer um propósito, é líquido e certo que o inimigo, irmão, isso é uma coisa, é muito básico. E diz a palavra de Deus que Daniel propôs no seu coração, e depois que Daniel fez aquele propósito, o que aconteceu? Tudo que era invejoso, tudo que era malicioso que tinha naquele reino lá, se voltaram contra ele. Era fornalha de fogo, era cova de leão, era de tudo um pouco. Isso é natural. Então não vou fazer propósito, pastor. Você não fizer propósito, quer dizer, aí você não tem nada de Deus na sua vida, porque você, uma irmã que assim, pastor, não vou orar, porque quando a gente ora o inimigo se levanta. Tem umas ideias aí, irmão, tem uns negócios aí que é só Jesus para entender.
Irmãos, os crentes, irmãos, eles têm autoridade da parte do Senhor. Aleluia. Graça da parte de Deus. E tem uns crentes engraçados, irmão. Eles têm medo de macumba, eles têm medo de macumbeiro. Agora, a pessoa que teme a Deus, irmão, não tem medo disso aí. A pessoa que teme a Deus, irmão, não tem nada a ver com esses negócios. Um dia veio uma irmã lá pedir oração, pastor, eu acho que me fizeram um trabalho para dar lugar para esse tipo de coisa. Irmão, a pessoa acredita que uma macumba é mais forte que a oração dela. A pessoa que está no Senhor está acreditando que uma galinha, o sangue de uma galinha é mais forte que o sangue de Jesus. Porque tem pessoa que é fraco, irmão. Aprontaram com uma irmã, escuta só, não façam isso em casa, tá? Não façam isso aqui. Mas aprontaram, irmão, compraram uma vela vermelha, compraram uma vela preta, o que os irmãos não fazem, né? Uma vela amarela, e disseram a irmã Maria, vamos aprontar para a irmã Maria. E foram lá, irmão, na porta, assim, da entrada da casa, colocaram as velas ali, acenderam, jogaram umas pipocas e a irmã Maria abriu a porta e foi aquele: irmão, pega o saquinho de lixo, pega o saquinho, pisarão serpentes, escorpiões, beberão coisa mortífera, nada de falar. Será que a gente não conhece a Bíblia, irmão? Ou não crê na palavra de Deus? Ou não tem nada dentro da cabeça? Porque os crentes mais modernos agora, irmão, tem uns aí que não sabem o Salmo 23. Pega lá, bota para dentro do saquinho e pronto. Escutei o testemunho do pastor João Maria. Cidadão morava na esquina lá e tinha um centro. E a menina acordou de manhã, a filha dele, e disse: pai, olha na escada ali de casa que colocaram. Mas e ele naquela paciência dele, sabe? Foi, pegou uma pá que tinha grande e juntou tudo e foi lá na esquina. O senhor abriu a porta e disse: meu amigo, eu vim devolver a tua macumba porque eu não acredito nisso aqui. Como tu acredita, eu não acredito. Pega, pegou. Vim devolver a tua macumba. E virou as costas. Irmão, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem é que feriu as pessoas com fogo, irmão, e foram queimados? 100 pessoas morreram queimadas. Quem foi o profeta? Elias. Elias orou e 50 soldados morreram queimados. Depois Elias orou: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu vos consuma. Mais 50. Quem é que orou, irmão, para que não chovesse e não choveu 3 anos e meio? Quanto tempo? 3 anos e meio. E depois tornou a orar e choveu. Elias já fez isso no Antigo Testamento. Se eu sou um homem de Deus, caia fogo do céu. Que não chova, 3 anos e meio sem chover. Isso ele já fez. Aleluia. As águas já não foram feridas, se transformaram em sangue no Antigo Testamento? Sim, irmão. Esse poder, essas duas testemunhas têm
deferir a terra e os homens quantas vezes quiserem. Então, irmãos, ninguém se mete com esse cidadão aqui. Até completar o seu testemunho, irmãos, eles estão respaldados por uma autoridade, um poder, uma graça muito forte, muito grande. Mas é até completar o seu testemunho. Quando eles terminarem o seu testemunho, a sua obra, ou quando terminar esse tempo, Deus vai permitir que eles sejam mortos. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, esse é o anticristo, lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Aqui chamado espiritualmente de Sodoma e Egito por causa do grau de pecado que vai se encontrar nesse tempo. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Irmão, a pessoa que não quer receber a palavra, que não quer se converter, é um tormento. É um tormento. A pessoa que não quer nada com as coisas de Deus, irmão, eles ficam atormentados quando um crente, uma pessoa de Deus vai lá falar das coisas, ele não quer ouvir aquilo ali. Não quer saber. Ouve qualquer outra coisa, menos isso. Olha só, para o pecador, irmão, dizer que ele vai morrer nos pecados dele é um tormento. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Temor aqui não é temor de Deus, irmão, é medo. Aí disseram, pensaram, nós matamos eles, agora eles voltaram a viver. Antes eles pediam para descer fogo do céu, descia, para não chover, não chovia, queriam água, se transformava em sangue, e agora o que vai acontecer? O que aconteceu, irmãos, é que eles foram arrebatados numa nuvem. Olha quantos arrebatamentos tem na Bíblia. O arrebatamento de Enoque, o arrebatamento de Elias, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento de João, o arrebatamento das 2 testemunhas. Olha que são 5 arrebatamentos. Tem vários arrebatamentos, irmão. E é triste saber que tem comunidades evangélicas que eles não creem no arrebatamento. Hoje eu estava escutando uma mensagem lá e estava pregando que nós não cremos no arrebatamento. Tem supostos crentes que não creem no arrebatamento. Tem, ué. Misericórdia, irmão. Misericórdia, gente. A palavra de Deus é clara, o apóstolo Paulo falou sobre isso. O texto claro da palavra de Deus, nós seremos arrebatados. O crente, quando Jesus, irmão, ele fizer esse ato do arrebatamento, ele vai levar os crentes. O que ele tem agora é que tratar com o mundo, irmão. Ele tem um trato terrível com o mundo, não com você que é salvo, de jeito nenhum, irmão. Nós vamos indo, e agora eu concluo porque o nosso tempo terminou. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e lhes vencerá e lhes matará. O corpo vai jazer, e depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, se puseram de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu. Quem ouviu a voz foi as 2 testemunhas, não foi os ímpios.
Entendam bem, irmão. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi acá, ou subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então não pode ser a igreja isso aqui. No coisa antiga e Novo Testamento, não tem como. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Isso aqui não é salvação, isso aqui não é arrependimento. Depois da interpretação do sonho, Nabucodonosor glorificou a Deus. Nabucodonosor mandou fazer um edito que ele era o Deus dos deuses, o rei dos reis, e dali a pouco ele estava adorando uma estátua de ouro. Como Nabucodonosor não se converteu, irmão, reconheceu, mas não se converteu, é diferente. Conversão é mudança de vida, irmão. Reconhecer que Deus tem poder, que Deus opera maravilha, que Deus abre porta, isso aí qualquer um está fazendo, irmão. Reconhecendo, isso aí qualquer um está fazendo. Agora, se converter, passar por essa transformação maravilhosa que Deus opera na vida do pecador, isso, irmãos, demanda arrependimento. Eles glorificaram, irmão, porque assim que as 2 testemunhas foram levadas para o céu, deu um terremoto, a 10ª parte da cidade caiu, 7.000 pessoas morreram, e eles, terremoto, as 2 testemunhas ainda não tinham operado. Então foi um fato novo. Eles disseram: meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas não se arrependeram. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. E agora, depois nós temos a 7ª trombeta, que fica para a próxima oportunidade. O que nós aprendemos aqui? Adoram a Deus e aos que estão do lado de fora, que não servem a Deus. Que existem as pessoas, irmãos, que mesmo ouvindo a palavra, o coração está tão endurecido que não se arrepende. A salvação é uma obra de Deus, mas nós, irmãos, temos que anunciar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Deus dizia para os profetas lá no Antigo Testamento: profetizam, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se arrepender, vai ser perdoado, vai ser salvo. Se não se arrepender, naturalmente vai ser condenado. Mas o nosso trabalho nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Enquanto a igreja estiver na face da terra, ela vai anunciando a mensagem maravilhosa da palavra de Deus. Então, irmão, não te cale, não se desanime, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. E antes do arrebatamento da igreja ainda tem muita alma para Jesus salvar. Irmãos, tem muita alma para Jesus salvar. Ele vai fazer uma safra de salvação antes da sua vinda. Amém?